Olá, eu sou o Douglas Alexandre, sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Nesse semestre eu estou em estágio de docência, acompanhando as disciplinas de microbiologia florestal e biologia do solo, sob orientação dos professores Osmar Clauber Filho e Denis Goff. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre métodos de esterilização e desinfestação. Desde a descoberta dos micro-organismos e da sua relação com os processos de decomposição e causa de doenças, vêm sendo desenvolvidos métodos que têm como objetivo controlar o crescimento e proliferação desses micro-organismos. Esses métodos vêm sendo desenvolvidos e evoluídos e aplicados nos mais diversos setores, desde a conservação de alimentos perecíveis, como por exemplo o processo de pasteurização, até a esterilização de instrumentos utilizados em cirurgias. Eu vou apresentar para vocês alguns termos comuns que são empregados dentro do controle de micro-organismos. O primeiro deles é a esterilização. A esterilização é um processo onde a gente causa a destruição de todas as formas de vida presentes no material, no meio de cultura, na vidraria ou nos equipamentos que a gente está utilizando. Já a desinfestação se refere a uma destruição, remoção ou redução parcial desses micro-organismos no material inanimado, seja ele um objeto, uma superfície, um local de trabalho. Então, ela não vai implicar numa eliminação total, mas ela vai diminuir o potencial infeccioso desses micro-organismos. Já a asepsia, ele é o termo que é empregado para designar a infestação, mas em superfícies, em tecidos vivos, como por exemplo a pele e a mucosa. Eu acredito que na nossa situação atual, todo mundo muito familiarizado com essa prática. A pasteurização é uma metodologia muito utilizada na indústria de alimentos, porque ele é um processo que vai eliminar os micro-organismos patogênicos de produtos como, por exemplo, leite, cerveja, suco, sem comprometer as características finais desse produto. Existem algumas metodologias de pasteurização, as principais delas são a lenta, onde a gente vai submeter o nosso produto a ser pasteurizado entre 63 e 65 graus Celsius durante 30 minutos. A pasteurização rápida, que a gente vai submeter o nosso produto entre 71 e 74 graus Celsius por 40 a 45 segundos. E a pasteurização ultra rápida, a gente vai submeter esse material a 135 a 150 graus Celsius dentro de 2 a 8 segundos. O termo sanitização ele é mais utilizado dentro da indústria de alimentos. Ele vai se referir a um processo onde a gente elimina grande parte dos micro-organismos em utensílios ou equipamentos utilizados na manipulação dos alimentos para evitar que haja uma deterioração do alimento ou que você permita que o alimento possa transmitir alguma infecção. Existem alguns princípios básicos que nós devemos sempre levar em consideração e lembrar, e eles são aplicáveis em todos os métodos de controle de micro-organismos. O primeiro é que o agente que a gente está utilizando para fazer esse controle, seja ele químico ou físico, ele deve afetar diretamente o micro-organismo. E o outro princípio é de que o contato desse agente, químico ou físico, com o micro-organismo, ele é facilitado se houver uma limpeza dessa superfície, do local ou do objeto que vai ser tratado. Como a gente já comentou, a esterilização é o processo onde ocorre a destruição de todas as formas de vida, seja no meio de cultura, numa vidraria, no equipamento a ser utilizado. Esse processo ele é fundamental em todos os procedimentos dentro da microbiologia, e porque muitas vezes a gente trabalha com organismos isolados e a gente quer evitar ao máximo contaminações. Existem dois tipos de agente utilizados nos processos de esterilização. O primeiro deles são os métodos de os agentes físicos, onde a gente vai ter, por exemplo, calor, radiação ou filtragem, ou os métodos químicos, onde a gente vai utilizar substâncias como, por exemplo, alguns gases, alcoóis e peróxidos. Dentro dos métodos físicos, a gente pode utilizar o calor seco. O calor seco ele vai causar a morte do organismo devido à oxidação dos componentes celulares orgânicos. E os principais métodos seriam a utilização da estufa de Pasteur, onde a gente vai colocar a vidraria a 150 a 170 graus entre 2 e 3 horas. E a flambagem, onde a gente vai fazer a esterilização de alças microbiológicas, como por exemplo a alça de platina e a alça de Drygalski, expondo o material direto à chama. Então, esses métodos de calor físico eles devem ser evitados para materiais que sejam termosensíveis. E ela é um processo mais lento do que, por exemplo, o calor úmido. Exige temperaturas mais altas e tempos mais longos.
Os métodos de calor úmido eles vão provocar a desnaturação e a coagulação das proteínas e vai fluidificar os lipídios presentes na membrana desses micro-organismos. Ele é um método um pouco mais eficiente do que o calor seco, porque a água tem um poder de condutividade de temperatura muito maior. A fervura, ela não é um método de esterilização, apesar de ser um método de controle de micro-organismos. Ela não pode ser utilizada também em matérias que sejam termosensíveis nem em matérias que tenham uma possibilidade de oxidar com a água. O principal método de controle de micro-organismos através do calor úmido é o uso da autoclavagem. A gente vai comentar os procedimentos básicos utilizados para manipular uma autoclave a seguir. Antes de iniciar o processo de autoclavagem, a gente precisa conferir algumas coisas na autoclave. O primeiro é conferir o nível da água no fundo dela. A água precisa estar acima da resistência e um pouco abaixo dessa cruz aqui que é o suporte para os cestos. A gente usa água destilada para encher aqui na autoclave para evitar que tenha sal ou carbonato ou qualquer coisa que possa danificar a resistência. Aqui agora, para autoclavar os materiais, a gente vai condicionar eles dentro do cesto metálico. Todo material que a gente vai pôr para autoclavar, ele precisa estar embalado ou no papel craft ou no papel jornal, garantindo que não entre em contato com o exterior. No momento em que a gente fecha a tampa, a gente precisa cuidar para que a tampa fique alinhada com as manípulas, para facilitar o momento que a gente for fechar. Que a gente vai fechar a autoclave, a gente precisa apertar essas manípulas. Mas para a gente distribuir bem a pressão ao longo de toda a tampa, a gente sempre precisa fazer aos pares e de uma maneira cruzada. Então a gente dá leve apertadas, pegando os lados opostos. Agora a gente liga o aparelho na temperatura máxima para começar a aquecer a água. Então a gente vai abrir essa válvula aqui. E essa válvula vai permitir que quando a autoclave esquente e a água esquente, o vapor saia por essa mangueira aqui. Depois de 5 minutos que o vapor estiver sendo expulso, a gente vai fechar de novo essa válvula para permitir que a pressão suba dentro da autoclave. O vapor aqui está sendo expulso já tem 5 minutos, então agora a gente fecha a válvula. E isso vai permitir que dentro da autoclave aumente a temperatura e suba a pressão. Então agora ela atingiu a temperatura e a pressão que a gente precisa. A gente desliga essa chave aqui, leva ela até o número 1, que ela vai só manter a temperatura. A gente vai deixar nessa condição de 125 graus e 1 atm durante 20 minutos. Que é o requisito que a gente precisa para garantir que a gente atendeu as condições de autoclavagem e esterilização. Então, a partir de agora, a gente conta 20 minutos. Agora que o equipamento ficou durante 20 minutos nas condições para autoclavagem, a gente vai desligar ele, abaixando esse botão aqui, e vai deixar com que a autoclave resfrie lentamente para a gente poder tirar o material. Então, agora esfriou a autoclave, a gente abre ela, mas o material que está ali dentro ele ainda vai estar um pouquinho quente e úmido. Então a gente tira esse material daqui e coloca numa estufa para secar. O autoclave é um equipamento que atua utilizando calor e pressão, então é sempre importante que haja cuidado na manipulação desse equipamento, que respeite o tempo, que respeite as pressões, as indicações do fabricante, porque sempre pode ocorrer algum acidente. Outro fator que é importante a gente levar em consideração é o tipo de material que a gente está levando para dentro do autoclave. A gente precisa saber se esse material ele suporta as temperaturas que a autoclave está colocando, então alguns meios que tenham presença de vitaminas, aminoácidos, alguma coisa que sejam sensíveis, a gente tem que levar em consideração. Outro método de controle de crescimento de organismos físico é a radiação. A gente tem dois tipos de radiação, a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Dentro da radiação ionizante, ela vai atuar destruindo o DNA, formando radicais superreativos, os superóxidos, que vão matar ou inativar os micro-organismos. A principal fonte de utilização é a radiação gama, onde a gente tem o isótopo cobalto-60.
Esse processo ele tem um alto poder de penetração que permite que o produto final seja esterilizado já na embalagem sem a necessidade de manipulação direta desse material. Muitos materiais são compatíveis com esse tipo de esterilização, né, a radiação, porque ela não promove um aumento de temperatura, então a gente pode utilizar para materiais que sejam termossensíveis. Já a radiação não ionizante, o principal exemplo é a radiação ultravioleta, ela vai atuar alterando a replicação do DNA no momento da reprodução, e ela vai causar a formação de dímeros de timina. A gente encontra essa radiação UV em lâmpadas ultravioletas dentro de câmeras de fluxo laminar, por exemplo. Outro método físico é a filtragem. A filtragem ela vai ser utilizada para soluções, como por exemplo soluções de enzimas, vitaminas, antibióticos ou aminoácidos que não podem ser submetidos ao calor e gases termoláveis também. Quando eles vão atravessar essa superfície filtrante, contendo poros bem pequenos, como por exemplo velas porosas, disco de amianto, membrana de acetato ou de estercelulose, vai ocorrer uma filtragem que esses micro-organismos não vão passar. É importante atentar que não ocorre a remoção de vírus durante esse processo de filtragem. Os químicos de esterilização, eles são indicados para artigos que têm sensibilidade ao calor, mas dentro do nosso contexto de microbiologia, de aula prática, não são tão comuns. Eles são mais utilizados em ambientes hospitalares para esterilização de equipamentos cirúrgicos. Os principais exemplos são o óxido de etileno, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, glutaraldeído e formaldeído. Esses agentes eles têm cada um a sua recomendação do tempo de reação, do tempo de contato que precisa ter entre a superfície, o ambiente ou o material a ser esterilizado e o agente. E eles também têm alguns cuidados, né? Eles geralmente são tóxicos, eles apresentam alguma sensibilidade para mucosas, então precisa levar em consideração a recomendação para cada produto. Então, como a gente comentou anteriormente, nos processos de desinfestação e de asepsia, a gente não causa a remoção total desses micro-organismos. Na desinfestação, a gente vai diminuir o número de micro-organismos presentes num objeto ou numa superfície, e já na asepsia, a gente vai causar a diminuição de micro-organismos numa superfície corpórea, na pele e numa mucosa. Os desinfetantes são esses agentes químicos que são capazes de reduzir esses germes patogênicos em objetos inanimados, que podem ser tratados com formulações altamente concentradas e com elevado tempo de contato. Já os antissépticos são também agentes químicos que vão realizar esse controle em superfícies corpóreas. Aqui eu apresento para vocês alguns grupos de desinfetantes, como por exemplo os halogênios, que a gente tem o cloro e o iodo, que eles têm função de herbicida, eles têm boa atividade sobre fungos, bactérias e vírus, mas não sobre esporos. Então a gente tem como exemplo o hipoclorito, que é utilizado no tratamento da água, e as cloraminas, que é utilizado como agente antisséptico, e também o iodo, que quando em solução alcoólica ele vai atuar inativando algumas enzimas celulares. A gente tem os alcoóis, como por exemplo o álcool etílico e o isopropílico, que são bastante utilizados como antissépticos e desinfetantes, em concentrações que vão variar entre 50% e 80%, e eles também não vão atuar sobre esporos. Já os detergentes são compostos sintéticos que vão reduzir essa tensão superficial dos líquidos e causar alterações em membranas celulares. Os mais eficientes para o controle de micro-organismos são os detergentes catiônicos, e eles são utilizados e indicados para desinfecções de baixo nível. Eles vão ser aplicados em superfície, equipamento, limpeza de material em geral, ou para asepsia da mão. Quando eles são aplicados, eles precisam de fricção sobre essa superfície para que hajam efeitos, e também deve ser levado em consideração as indicações do fabricante.